diários, atualizando a palavra de Deus para os nossos dias, o mar tem disso. Com suas ondas, o mar leva embora muitas coisas. Não foi à toa que um grande filósofo polonês, falecido no início do ano passado, denominou esse nosso período, esse nosso tempo, essa nossa época como pós-modernidade líquida. Justamente para dizer que não há nada sólido em nosso tempo, tudo é passageiro, tudo é moda, dizia ele. Até mesmo a fé é moda para alguns. Tudo passa, tudo é passageiro. E a moda ou a onda dos tempos últimos, sobretudo aqui no Brasil, é descriminalizar o aborto, aprovar o assassinato de crianças, porque o aborto é, sim, a morte de crianças inocentes. Esta onda está levando as nossas crianças. Estas ondas, estas modas, elas levam embora muita coisa. Levam embora ou querem levar os valores familiares, os valores da vida a dois, e querem levar embora até a sua fé, querido devoto. Não permita que isso aconteça, viu? Não permita que isso aconteça. Nenhuma onda pode levar embora a sua fé, nem suas convicções. Se perdemos a fé, perdemos os valores. Um país sem Deus é um país sem valores. É por isso mesmo que a fé nós precisamos nos agarrar. São Pedro nos ensinou hoje, não estamos em épocas de abrir mão, nós precisamos segurar em Jesus. A barca de Pedro estava afundando, o vento contrário, as ondas revoltas, tempos difíceis. No Brasil, precisamos nos agarrar à nossa fé. Não é época de abrir mão, não. É época de segurarmos firmes. Por isso, eu gostaria de que cada um de nós não abríssemos mão de nossa fé. Talvez nós precisamos recordar a história do Brasil. Certa vez um grande político brasileiro disse que no Brasil o político corrupto não tem medo de nada. É arrogante, é prepotente. Ele não teme nada nem a ninguém. Ele só teme uma coisa: de que o povo se organize. Porque se o povo se organizar, acaba a balbúrdia. Por isso, queridos, organização popular e fé. Porque sem fé também a gente não consegue. Nós não somos um país sem Deus. Recordo-me, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, quando esteve aqui em 2013 o Papa Francisco, alguém quis provocar os católicos, estendeu uma faixa na missa de encerramento, quando haviam ali mais de 4 milhões de pessoas. O Estado é laico. Tudo bem, a Constituição brasileira, o Brasil é um Estado laico, não significa que seja um país de ateus. Com todo respeito aos que não acreditam em Deus, tenho amigos que são ateus, mas o Brasil, em sua maioria, é um país de cristãos. O Brasil nasceu católico. O primeiro ato religioso em nosso país foi uma missa. O Brasil, que nasceu católico, não se curva diante da morte e nem assina pena de morte. O Brasil é a favor da vida. Por isso, esta faixa que se estendeu no Rio de Janeiro em 2013 certamente mexeu com os nossos brios. E alguém muito criativo, de um lado estava a frase: o Estado é laico, e a outra frase alguém teria respondido: o Estado é laico, mas o povo é católico. O povo
somos uma maioria de católicos à toa em nosso país. Nós não queremos, queridos devotos, que lá fora, no estrangeiro, nós sirvamos de piadas. Nós somos muito mais do que o país do samba. Nós somos muito mais do que o país do futebol, do carnaval. Nós não somos o país do pão e do circo. Acabou. Nós somos o país da fé. E da fé e dos valores, dos quais nós não abrimos mão. Quem pensa que a religião e a fé cristã católica enfraqueceu-se, enganou-se. Padre Zezinho certa vez cantou: o povo escuta mais o jornal e a TV do que o padre no altar. Mexeu com os nossos brios, nos fez pensar, nos fez refletir. Você, querido devoto, não pode fazer isso. O conselho que lhe dou é isso. O que o padre diz no altar, o que a igreja lhe diz, escute com carinho. Escute e atenda. Ela tem mais de 2000 anos, é uma mãe. Ela tem o que lhe dizer, ela tem o que lhe orientar. Por isso, respeitem a fé da igreja. Nós somos um país de maioria cristã. Quem subestima o poder e a influência da igreja vai cair do cavalo. Porque a igreja, sim, forma a consciência do povo. Talvez queriam que nós, católicos, ficássemos calados, cuidássemos somente da sacristia. Mas o Papa Francisco tem nos inspirado isso. Uma igreja das ruas, de reflexão crítica, que nós sabemos pensar, que saibamos pensar. Por isso mesmo, queridos devotos, a união do povo, a assistência e a escuta do povo ao que a igreja diz e ao que a igreja orienta está nos dizendo: não é hora de abrir mão, não. É hora de segurarmos os valores cristãos, os valores da nossa fé. Se tiver alguém subestimando o poder que a igreja e a influência e a igreja como mãe tem no Brasil, vai se enganar. O que o padre diz no altar, o que os senhores bispos, o que os documentos da igreja afirmam, dê crédito e mostre para quem quer que seja que nós não somos católicos só de nome. Nós amamos a nossa fé e queremos seguir de coração o que a igreja assim nos ensina e nos diz. E tem mais um detalhe importantíssimo, queridos devotos. No Evangelho, vocês viram que Pedro estava quase afundando. Foi segurando na mão de Jesus que ele ficou de pé, viu? E foi gritando. Às vezes a gente precisa clamar. Não é sempre. Mas em alguns momentos a gente precisa gritar: eu sou a favor da vida. Jesus me ajude. Não deixe que as ondas revoltas deste tempo levem embora os valores que nos sustentam. Por isso mesmo, querido devoto de Nossa Senhora Aparecida, se você ama a Mãe de Jesus, não permita, lute cada vez mais pela vida, não seja a favor do aborto. A igreja não é contra o aborto só para ser do contra. Isso é muito pouco para nós. A igreja é uma instituição milenar. A igreja é uma instituição respeitável. Não é só para ser do contra, é porque um país que assina e aceita o aborto é sintomático. Uma nação que aceita o aborto revela que tipo de valores ela tem. O fato é que os nossos vizinhos latino-americanos já fadaram a isto: que será de nosso país? Eis que deve se levantar agora um povo, sem ódio, sem raiva, sem violência. É a lei do amor. A lei do amor e da fé. Olhando para vocês, eu consigo perceber o rosto de mulheres, de homens, de jovens e de crianças,
que não dão mais atenção ao jornal e à mídia manipulada do que o que o padre diz no altar. Vocês sabem o valor que a igreja tem para vocês. Vocês sabem o valor que a fé tem. E para concluir, há de chegar o dia em que no nosso país todos saberão que a força da religião e a força da fé é muito mais forte do que a força de qualquer ideologia partidária política. A força da fé, a força da religião é muito mais forte, sim ou não? É por isso mesmo que você vai sair hoje da igreja convicto da sua fé, amando a sua fé católica e não sendo católico somente na igreja. Seremos católicos na roda de amigos, nos trabalhos, nas universidades, nos ambientes comuns, em todas as instâncias, até nas rodas de conversas. E queremos nós que isso chegue até as instâncias do poder, aos políticos do Brasil. Eles são representantes do povo, não são donos do povo. Por isso mesmo, querido devoto, vocês são a maioria no Brasil. Tenhamos consciência disso, plena consciência disso. É aqui que reside a nossa força e a nossa graça. Um Brasil de Nossa Senhora e um Brasil a favor da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós queremos fazer os nossos pedidos. Nós queremos fazer as nossas preces.